Samanta, diretora do SEI Maria da Glória, Freire Lemos. Formamos uma gestão nova e chegamos aqui no momento da pandemia, quando o autosserviço já estava suspenso. A previsão para o retorno é a partir do segundo semestre de 2022. Eu desde já estou aqui representando a gestão do SEI e eu agradeço e fico feliz porque é muito interessante que a gente possa compartilhar as boas práticas. Nós somos funcionárias aqui do SEI Maria da Glória e vamos hoje dar um depoimento para vocês como foi a implementação do autosserviço na nossa escola. A diretora na época era a Silvia, então tanto a diretora como a assistente, elas vieram pra gente, falaram sobre essa importância de promover, né, o autosserviço, trazer o autosserviço para a autonomia, diminuir o tempo de espera das crianças. Surgiram dúvidas, muitas dúvidas aí, porque era algo novo, a gente não sabia como seria implementado. A gente aprendeu na prática, né? Sim. E muitas conversas durante as reuniões em PEA. De início, como que era feito? As professoras da manhã, na hora do almoço, né? Depois que voltava do parque, organizavam um cantinho na sala e aí as crianças ficavam brincando nesses cantinhos, enquanto a professora se organizava para arrumar o espaço com as caminhas para esse momento do sono e também para higienizar as crianças. É isso mesmo. No entanto, eu e a Melissa, como era da parte operacional, como nós somos ATS, nós ficávamos aguardando essas crianças no refeitório, que nós tínhamos o richô, né? E muitas vezes o richô, ele não era do tamanho da altura, não era do tamanho daquela criança. Então eu e a Melissa, a gente auxiliava, levantava essas crianças para elas visualizarem qual era o alimento do dia. Tudo bem que tinha um prato padrão, né? As meninas da cozinha deixavam aquele prato para a criança visualizar, mas o atrativo para a criança era ela chegar até o richô e ver realmente qual o alimento que tinha ali. Sim, por mais que eles ficassem ali na fila, a gente falasse pro outro que tinha, na vez dele eles sempre perguntavam: o que tem, tia? A gente mostrava tudo de novo, ó, né? Arroz, feijão, então, macarrão, carne, eles gostavam de ver passo a passo, né, Rafa? Isso, era bem mais atrativo para eles nesse sentido. E a construção da implementação desse projeto do autosserviço foi uma construção mesmo, foi lentamente, que envolveu o quê? Envolveu os projetos da unidade, envolveu a construção de um jogo americano pelas crianças, a gente incentivando e as crianças foram construindo nesse jogo americano e o nome da criança, a foto e alguma marca que a criança produzia. Então, quando ela descia para o térreo para se alimentar, ela levava essa toalhinha e ela mesma escolhia aonde e com quem queria sentar, né? E assim permitia com que a criança escolhesse, diminuísse o tempo de espera da criança. A toalhinha ajudou a gente também a passar para as professoras, né? Quem estava comendo, quem não estava. Que a gente fazia uma marca, né, Mal? Uma bolinha. Mas como era uma toalhinha plastificada, tinha muitos que apagavam, né? Sim. E aí a Mel, assim, visualizando tudo isso, teve a brilhante ideia de fazer umas figurinhas com carimbo. Então as crianças comiam, isso foi até um incentivo para elas comerem, porque a gente percebeu que tinha também, além do autosserviço, diminuiu o desperdício de comida, porque eles pegavam o que eles queriam. Lógico que a gente incentivava a pegar sempre uma verdura, um legume, mas pelo menos a criança saía daqui alimentada porque ela escolheu a sua refeição. E outra coisa que era bem interessante também é que as crianças também escolhiam quando elas queriam almoçar. Então começava 11h30 o almoço? 11h30. 11h30 e até? Até meio-dia, meio-dia e meia. Isso. Então a criança ela tinha esse período para escolher qual o momento que ela queria almoçar. De repente tinha uma criança que ficava brincando e não queria descer para almoçar naquele momento.
Então a gente respeitava esse momento. Aí, em contrapartida, tinha outras crianças que sentiam fome mais cedo, aí eram essas que iam. E aí, consequentemente, tinha um revezamento. Tinha dias que eram umas crianças que iam mais cedo, outras crianças iam em outro período dentro desse espaço de tempo, né? Então, com isso, foi um aspecto bem importante para o desenvolvimento das crianças. E uma coisa muito importante nesse movimento que a professora Fátima falou, deles descerem a hora que eles queriam, no momento da sua necessidade, que era a fome na hora, eles se entrosavam com outras crianças, porque era criança da idade do minigrupo 1, de 3 anos, e criança do minigrupo 2, de 4 anos. Então tinha aquela, um viu o outro, a gente percebia que eles se cumprimentavam, né, Mel? Ah, você desceu agora! Tinha uma interação que fazia parte do nosso currículo integrador. Né? E isso tudo aliado aos projetos da unidade, que foi os projetos. Cada sala tinha um projeto, mas nós desenvolvemos muitos projetos envolvendo a alimentação saudável. A horta também foi um projeto excelente que resultou que as crianças passassem a se alimentar de alimentos que elas... Por exemplo, um verdinho lá, um couve. Eles existiam bastante. Existiam muito. Ajudou bastante. E a partir do momento que eles mesmos plantavam, cuidavam dessa horta, colhia, eles passavam a se alimentar melhor. Então, não foi algo assim isolado, foi uma construção. Foi uma construção. Foi os projetos aliado às propostas realizadas dentro da sala, né? Que resultou nessa autonomia da criança, né, na diminuição desse tempo de espera. E a gente aguarda com muita expectativa o retorno do autosserviço no segundo semestre. Sim. É isso que a gente espera. Ó, não precisam ficar com medo. No início a gente teve um pouco de medo, né, Fátima? Mas como foi uma construção da unidade escolar, né? Desde a equipe da limpeza, que sempre estava ali, porque... vai acontecer de prato cair, vai acontecer da criança ser um pouco resistente, mas como teve essa união com os projetos, a gente conseguiu implementar e a unidade, que nem a professora Fátima falou, a gente está muito ansioso para voltar, porque as crianças se alimentam bem, ficam mais calmas, né? Esse movimento na escola é tranquilo, não é desesperador, pode ficar tranquilo, e falando, parece que é só a gente, mas não é, a escola inteira participa, as meninas da limpeza, o pessoal da cozinha, todo mundo participando. É uma rede de apoio que, como a Mel falou, todo mundo participa, é uma colaboração mútua com todos nós. E ele é uma parceria mesmo, onde todos da unidade participam. Em 2014, a gente já tinha implantado o autosserviço no SEI. Só que ainda tinha algumas coisas que me incomodavam. Então, ainda tinha ajustes que eu queria fazer. Depois de muitas conversas com a equipe gestora, né, a assistente, a coordenadora, nós chegamos a uma conclusão, que a questão era o tempo da criança. Não era isso que faltava, respeitar o tempo da criança. Depois de conversar com toda a equipe do SEI, e todo mundo está aberto às mudanças, às novas propostas, topar, experimentar, nós começamos a mexer em algumas coisas. Então ficou assim. Com o B1, nós não mexemos. As professoras, né, dão alimentação para a sala toda naquele momento. O B2, ele vem até o refeitório, a sala toda, a professora acompanha toda a refeição. No segundo semestre, as crianças começam a ir até o balcão de autosserviço para fazer o prato, se servir, acompanhar aquele momento que eles ainda não têm uma coordenação motora para fazer o prato sozinho. Mini grupo 1 e mini grupo 2 vêm as mudanças maiores. O que passou a acontecer? As crianças de mini grupo 1 e mini grupo 2 não têm mais um tempo fechado para refeição. Eles podem fazer a sua refeição durante todo aquele momento. Então, desde que o B2 já está lá, né, desde que começou o almoço, por exemplo, eles já podem descer para comer até o final. Então, se o almoço começa às 11h30, vai ser das 11h30 ao meio-dia e meia, eles têm 1 hora aí para refeição. Vai descer a sala toda? Não mais. Agora eles descem sozinhos, pequenos grupos, individualmente. A professora vai enviando aos poucos as crianças para o refeitório.
Eles chegam sozinhos ao refeitório, carregando a sua toalhinha, que eles confeccionaram lá do seu jogo americano. Então, eles fazem a toalhinha junto com a professora e a gente plastifica, né? A gente plastificava para ficar fácil de higienizar, para ela ter uma durabilidade. Ele escolhe o lugar que ele vai sentar, coloca a toalhinha dele lá no lugar e vai lá para o balcão de autosserviço, montar o seu prato. Acho importante falar que a gente sempre trabalhou com o prato de vidro, com os talheres de inox, desde o berçário. Então eles pegam o prato e se servem. Lá no balcão sempre tem um adulto para orientar, para auxiliar, para incentivar a comer de tudo. Fez o prato, volta lá para o lugar que ele escolheu sentar, faz a sua refeição junto com os colegas de outras turmas, de outras idades, uso da sala dele também, da forma que eles se organizarem. Isso não tem o menor problema. Terminou a refeição, se ele não for repetir, ele vai levar o prato até o local certinho, onde ele vai despejar o que ficou ali de resíduo da comida, devolve o prato e pega a sua sobremesa, porque a sobremesa já fica disponibilizada ali também. Come a sobremesa e depois ele se dirige para a sala. É feita a higienização da toalhinha, né, quando ele chega na sala junto com a professora, ou por alguém que esteja ali auxiliando quando dá, né, quando tem uma ATE, uma agenda escolar. E aí ele vai fazer a atividade, vai para higienização, vai continuar na rotina. As crianças que estavam na sala já estão ali naquele processo com a professora de higienização, de se arrumar, se for no horário do almoço, se arrumar para o horário do descanso, né? Já estão em outra organização. E a professora não precisou sair da sala enquanto eles almoçavam, para depois voltar a organizar a sala e ficar aquela rotina atribulada. A gente percebeu que com isso as interações ganharam muito mais qualidade. Esse momento é muito mais planejado, é muito mais gostoso, tanto para as crianças como para os professores, porque eles conseguem lidar melhor ali com essa rotina diária. O momento da refeição se tornou muito mais prazeroso, o refeitório muito mais tranquilo, as crianças mais organizadas porque elas estão no seu próprio tempo, na sua própria organização. Então a gente percebeu que esse projeto trouxe muitos avanços, não só para o SEI, como para cada criança no seu desenvolvimento, na sua autonomia. As famílias começaram a relatar para a gente também o quanto as crianças se desenvolveram e o quanto eles ganharam autonomia em casa. E também passaram a aceitar melhor os alimentos, porque, né, eu faço meu prato, eu como aquilo, a criança adora essa coisa do eu consigo fazer e mostrar o que ela consegue fazer. A gente ficou muito feliz com esse projeto.